Vamos dar continuidade aqui à nossa reunião magna, né, do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no seu 34º ano, e nós vamos contar com a presença ilustre hoje de uma pessoa que a gente pode dizer que é prata da casa, foi residente nosso, tem tido um destaque muito grande do trabalho no setor de urgência, muito interessado, é atuante no ponto de vista de atualização, sempre está nos municiando com muitos artigos. Eu agora mesmo fui até beneficiado com alguns artigos dele que ele mandou. E vai abordar um tema interessantíssimo, né, que é a minhoca. Então, estou falando do doutor Fernando Cunha, né, que é cardiologista e faz clínica médica também aqui no Hospital São Lucas, aqui na nossa instituição. Fernando, a tela, né, é toda sua aí. Eu pediria aos colegas que desligassem aí o áudio, né, e talvez o vídeo também, né, mas sobretudo o áudio para não atrapalhar aí na transmissão. Legal. Obrigado, professor. Estão me ouvindo? Ouvindo bem, Fernando. Agora está tendo uma microfonia, que eu não sei de que Isso, eu tentei fazer aqui, deixa eu até já pedir desculpa, eu estou com um dispositivo que não está me permitindo, está dando aqui um erro, e como eu já abri aqui de última hora, talvez os colegas não saibam, mas eu estou nesse momento de plantão. Inclusive, acabei de receber um eletro aqui em mão, enfim, respondi e por aí vai. Eu estou de plantão nesse momento e o dispositivo que eu trouxe está tendo uma complicaçãozinha para mostrar, compartilhar a imagem da aula, ao mesmo tempo que compartilharia a minha imagem. Então, eu tinha entrado do celular para poder focar a imagem em mim e continuar compartilhando a aula, mas está dando essa microfonia, então eu vou desligar o celular e se vocês me permitirem, vai ser o compartilhamento da aula, mas sem a minha imagem. Você Mas já recebe... o som está muito bom, viu, Fernando? Perfeito. Estamos ouvindo muito bem, viu? Perfeito. Aproveitem para focar bem na foto, que aí vão gravando quem está falando, né? Já foi elogiada essa foto, inclusive, por Dr. Luiz Flávio, há pouco, antes da entrada dos demais. Né? E ele entende de imagem, viu? E me elogiou bastante, eu estou até constrangido. Brincadeiras à parte, pessoal, eu fico bem feliz de estar aqui compartilhando esse momento de poder dividir uma aula magna com a turma de São Lucas. Eu sou ex-residente do Hospital São Lucas. Já apresentei algumas aulas magnas enquanto na residência, principalmente casos clínicos, mas desde então não tinha vindo a participar do ponto de vista de palestrante dentro da aula magna. Agradeço o convite a Souza e a Zé Augusto. Bem, o tema que me coube, alguns pontuaram, inclusive, um pouquinho antes de começar a aula, que eu apresentei essa aula também recentemente, em uma outra oportunidade recente, é a minhoca, né, que, inclusive, nessa outra oportunidade, diferente da aula magna do São Lucas, que realmente a gente tem um público muito mais afeito à cardiologia, um público quase que 100% de cardiologia, se não for 100%, a apresentação anterior eu tinha feito para um público mais geral, que incluía cardiologistas, mas também tinham outros colegas, tá? De qualquer forma, eu fiz alguns ajustes, mas eu ainda, por uma questão de espírito de docência, eu gosto de fazer a coisa mastigada, assim, então ainda deixei alguns slides que talvez, obviamente, para a gente sejam óbvios, tá? Mas eu acho que faz uma conjectura boa para que a coisa seja bem entendível. Então, eu acrescentei esse subtítulo, né? Quais as evidências, porque a ideia é tentar trazer uma atualização desse tema de minhoca. Obviamente, todos que participam do grupo da Cardiologia de São Lucas conhecem muito bem a minha paixão por história, então eu não faço uma aula que seja sem trazer conceitos históricos antes de introduzir o tema, tá? Traduzindo minhoca, obviamente, dentro desse público que a gente está agora da aula, todo mundo sabe que se trata do infarto agudo do miocárdio sem obstrução de artérias coronárias, né? O cateterismo.
o próprio nome, a própria definição, começa com o conceito de infarto agudo do miocárdio, né? Então, esse conceito é um conceito de algumas décadas já, muito bem definido, tá? Mas inicialmente, como a gente pode ver aqui, no meio do século passado, eram definições que eram feitas por órgãos mais generalistas, como a Organização Mundial de Saúde. A partir dos anos 2000 foi que as grandes sociedades cardiológicas começaram a traduzir a definição de infarto agudo do miocárdio em parâmetros mais objetivos, parâmetros clínicos, com a junção da ESC com a American Cardiology em 2000, trazendo a primeira definição mundial. Logo depois a gente teve uma revisão e uma segunda definição universal de infarto agudo do miocárdio, uma terceira agora em uma fase que eu já posso me dizer dentro da minha fase médica, né? Agora ali depois de 2010, e por último agora a quarta e última definição de infarto agudo do miocárdio, definição universal, que tem um destaque muito grande porque traz um ponto-chave em um diagnóstico que é talvez o substrato de maior presença da cardiologia, seja da gente mesmo ou de quem vê de fora o cardiologista, né, que é a doença do infarto agudo. Ele traz um detalhe que é a valorização dos marcadores, dos biomarcadores cardíacos no contexto da própria definição, tá? Então, nessa quarta definição, nesse momento atual que a gente vive, o marcador cardíaco, a troponina, mais especificamente, a nossa realidade, inclusive agora, de troponina ultrassensível, né, que é o caso, é fundamental e é fator primário na definição, tá? Que se trata de uma lesão do coração, do miocárdio, que é detectada pela alteração desse biomarcador, dessa troponina, com evidências clínicas ou complementares, né, às vezes de exames, de isquemia miocárdica, tá? Lembrando que anteriormente, mais uma vez tratando de fatos históricos, a gente usava marcadores que não tinham grande acurácia e grande especificidade do ponto de vista de órgão específico. A gente já tem utilizado bioquímica e biomarcadores desde a década de 50. Acho que a maioria aqui, na verdade, não utilizou presencialmente desses biomarcadores. Alguns colegas já na década de 80, com certeza, já utilizaram, mas a gente foi evoluindo em final de 70 para 80. A gente já tinha alguns marcadores mais específicos, como o MB, a mioglobina, o MB massa. Ali em 90, a chegada da troponina, final de 80 para início de 90, e no transcorrer da evolução, os subtipos de troponina, né, troponina I, troponina T, foram evoluindo, traduzindo-se ali nos anos 2000 com a formatação da troponina como molécula padrão, né? Claro que não era ainda tão bem fácil acesso a qualquer serviço até então, algo que é muito mais presente atualmente, mas na ocasião já se fazia presente e já estava sendo introduzido na definição de infarto agudo no miocárdio, por tratar-se de um marcador extremamente específico. Né? Passado ali de 2010, a gente teve a validação e a utilização muito maior ainda da troponina por conta dos kits de ultrassensibilidade. E hoje a gente chega, né, com essa quarta definição há pouco mais de 2 anos, universal de infarto, a colocá-la como o primeiro ponto na definição de infarto agudo do miocárdio, que se traduz, em resumo, em uma elevação ou queda da troponina, ou seja, ela ainda valoriza essa definição, a questão da curva, quando a gente fala de infarto agudo, eu não estou falando de alterações crônicas de biomarcadores, e sim de infarto agudo. Então ainda se valoriza a curva dessa troponina com ao menos uma das medidas acima do percentil 99, ou seja, uma troponina positiva que faça a curva seja para mais ou seja para menos, é o fator primordial na quarta definição
universal de infarto, associado ela a um desses fatores abaixo. Sintomas típicos de infarto agudo do miocárdio, dor típica, tá? Dor anginosa, e ou uma nova alteração de eletro, seja um supra, uma infra, inversão de T, uma alteração dinâmica, enfim, uma corrente de lesão, tá? Alterações em exames de imagem, como déficits segmentares vistos ao eco, à ressonância, ou o paciente já na sala do cateterismo e a evidência de uma lesão obstrutiva em uma artéria epicárdica, tá? Mas veja que o fator primordial na definição do infarto agudo é a elevação da troponina com curva, associado a um ou mais desses fatores, tá? Em se tratando de infarto agudo do miocárdio não obstrutivo, né, que é o MINOCA, a gente acrescenta esse segundo critério como critério definidor, ou seja, a definição de MINOCA, né? É um infarto agudo no miocárdio, um paciente que produziu uma alteração de troponina, tá? Que fez curva, teve um dos fatores clínicos ou complementares de isquemia miocárdica, daqueles 4 fatores, e quando na sala de cateterismo não foi evidenciado, pelo menos em um primeiro momento, nenhuma lesão obstrutiva. O que é que significa isso? Pode até ser um paciente com lesão, mas lesões menores do que 50%, tá? Ou seja, não é um CAT limpo, um CAT completamente branco, e sim um CAT onde, ainda que tenhamos lesão aterosclerótica, ela é uma lesão leve, é uma lesão que não justifica o infarto agudo do miocárdio naquele momento, tá? Eu já coloquei logo ainda, nessa fase de conceito básicos, essa frase, porque ela vai ser uma frase que vai nortear muito os conceitos que a gente vai falar aqui. Lembrar que troponina é órgão específico e não doença específica, o que se faz extremamente necessário para a gente não associar a positividade, mesmo que com curva, a diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, porque outras condições, tá, fazem com que a troponina também possa vir a alterar, tá? O diagnóstico, por definição de guideline, né, se eu pudesse dizer assim, ele ainda inclui a ausência, ou seja, a exclusão de outra causa específica, como miocardite, Takotsubo e injúria miocárdica. A gente vai falar bem brevemente, diferentemente da outra aula, onde eu passei por esses slides traduzindo tudo que estava neles. Obviamente aqui eu não vou precisar disso, porque é do conhecimento de todos, tá? A gente conhece outras causas de positividade de troponina e a gente sabe o quanto são presentes de um modo geral, na urgência principalmente, tá? Falando ainda de MINOCA, né, o infarto agudo do miocárdio sem obstrução ao cateterismo, ou seja, sem lesões maiores ou iguais a 50%, e excluídos alguns outros diagnósticos, trata-se de uma entidade que a gente pode falar que é extremamente recente. Veja que esse editorial de 2007, estou falando de pouco menos de 15 anos atrás, ainda tratava essa questão como uma questão quase que filosófica, né? Falso positivo ou verdadeiro positivo, né? Nessa alteração de troponina em pacientes que apresentavam dor torácica, mas com, entre aspas, artérias coronárias normais, tá? Foi cunhado apenas esse nome em 2012, ou seja, posso dizer que tem um pouco menos de 10 anos de definição etimológica falando, né, de um nome para essa entidade. Nesse editorial de 2012, os autores trouxeram essa nomenclatura, e é uma nomenclatura que ainda hoje a gente aceita. Lembrando que, dentro desse próprio editorial, fica claro, e é algo que também é importante a gente
falar ao mesmo, sempre que pensa no diagnóstico de Minoca, que a gente está diante de um diagnóstico, apesar de ter um nome, sempre que temos um nome, a gente pensa em se tratar-se de um diagnóstico etiológico, mas nesse caso trata-se de um diagnóstico sindrômico. Se na prática, trata-se de um diagnóstico sindrômico e não de um diagnóstico etiológico, tá? Até mesmo porque a gente vai ver ao longo da aula que a investigação da Minoca pode chegar à conclusão de vários tipos de diagnósticos etiológicos diferentes, causadores da mesma entidade Minoca, tá? Diagnóstico, então, em resumo, essa tabela a gente tirou do American Heart, tá? É uma queda ou subida, é uma definição de infarto, né? Com a queda ou subida de troponina, tendo pelo menos uma medida com acima do percentil 99, e um CAT onde não existam lesões com mais de 50%, tá? Após isso, esse paciente é investigado, obviamente, excluído outras causas, tá? Como Takotsubo, miocardiopatias que possam ter agudizado, miocardite, enfim, através de exames como o ecocardiograma, a ressonância magnética, tá? Que vão ajudar nesse diagnóstico etiológico, e aí sim a gente fica com esse diagnóstico sindrômico na prática de Minoca. Com esse diagnóstico em mãos, a gente vai aprimorar essa investigação, a gente vai esmiuçar essa investigação com métodos mais acurados, que inclui métodos funcionais de cateterismo, de medidas funcionais ao cateterismo, de medidas de imagem como o OCT, de medidas de imagens outras como ressonância, para a gente tentar chegar a um diagnóstico etiológico desse evento que até então estava com o diagnóstico de Minoca, tá? Muitas vezes a gente chega a um diagnóstico que, quando chegado a esse diagnóstico etiológico, na prática, eu poderia, se eu chego a um diagnóstico de uma dissecção, por exemplo, após um AIVUS em um paciente, eu posso dizer que esse paciente, na verdade, teve um infarto tipo 2, né, que é um infarto, em resumo, todo infarto que não for aterosclerótico trombótico, né, todo e qualquer infarto que não for aterosclerótico trombótico, e que a gente traduz como qualquer causa que traga um desbalanço de oferta e consumo de O2 e produz isquemia, tá? Existe uma diferença quando a gente vai para um organograma muito similar, só que trazido do ESC, né, dos europeus, onde lá eles incluem, tá, o TACOT como um dos diagnósticos etiológicos possíveis para o Minoca. Os americanos, né, o American Heart, quando encontra o diagnóstico de Takotsubo, é um diagnóstico que exclui, que está entre os diagnósticos excludentes, assim como miocardite, tá? Porque eles traduzem que, a partir do momento do diagnóstico de Takotsubo, existiria uma conclusão de que não se trataria objetivamente de um infarto agudo do miocárdio. Apesar de que trata-se também, o próprio TACOT, de uma entidade ainda muito pouco esclarecida, tá? E então não dá para julgar aí quem estaria certo ou quem estaria errado, mas existe essa pequena diferença entre os organogramas europeu e americano no diagnóstico e na investigação de Minoca, tá? Trazendo, como eu disse, os diagnósticos diferenciais de exclusão, que em outra aula recente eu fiz questão de esmiuçar, mas aqui a gente vai passar esses slides bem rápido. A gente lembra da miocardite, do Takotsubo, que são diagnósticos que podem perfazer na avaliação clínica do paciente os mesmos critérios diagnósticos de Minoca. O paciente pode se apresentar com troponina positiva, com curva de troponina, além de positiva e curva, critérios clínicos ou complementares que
são essenciais, né, como segunda opção para o diagnóstico, como dor torácica típica, alteração eletrocardiográfica, aquilo que a gente falou na definição, na definição da quarta definição universal de infarto agudo do miocárdio, tá? E também esses pacientes, quando estudado do ponto de vista angiográfico, não possuem DAC obstrutiva, tá? Do mesmo jeito, são pacientes que geralmente não têm nenhuma DAC, ou se tem DAC, é DAC leve, que não justificaria nenhuma das alterações anteriores. Mas, conceitualmente, a miocardite, por tratar-se claramente de uma injúria que a gente consegue ver por outros métodos, que não é uma injúria isquêmica, e muito mais sim uma injúria metabólica e uma injúria inflamatória, ela é excluída do diagnóstico quando encontrado. O Takotsubo, quando encontrado, também é excluído desse diagnóstico, pelo menos pela American Heart, tá? E por tratar-se de uma entidade também realmente muito específica, pelas alterações que produz também em métodos complementares adicionais, como eco e ressonância, que produz injúrias que não corroboram com o território coronariano, né? Isso é o que justifica a American Heart não ter incluído nos seus diagnósticos de Minoca, tá? Mas para a UESC ainda assim não teria como excluir completamente ser um diagnóstico, um dos possíveis diagnósticos etiológicos de Minoca, tá? Existem várias informações aí nos slides, mas são informações que para a gente não cabe esmiuçar. Vou parar um pouquinho mais nesse próximo, porque ele é fundamental no entendimento de Minoca, tá? Que, reforçando, na prática é um diagnóstico, ao meu ver, um diagnóstico sindrômico, conceitualmente, e na prática um diagnóstico que se faz sindrômico, e que, inclusive, faz quase que interseção com outros diagnósticos, tá? O próprio infarto agudo do miocárdio tipo 2, que nada mais é do que qualquer mecanismo extra-aterosclerótico trombótico de desbalanço de oferta e consumo, muitas vezes vai ser dentro daquele organograma de investigação de Minoca o diagnóstico final, tá? Diante do momento em que eu encontro, por exemplo, como eu comentei, uma dissecção coronária, tá? No final da investigação de um quadro de Minoca, eu encontro uma dissecção de artéria coronária. Ali, eu posso dizer que aquele diagnóstico sindrômico de Minoca, na verdade, tratar-se-ia de um IAM tipo 2, do ponto de vista etiológico, tá? Por dissecção, tá? E, além desse diagnóstico de IAM tipo 2, que faz diagnóstico de interseção dentro do diagnóstico de Minoca, a gente tem que lembrar da questão da injúria miocárdica, que se aproxima muito do diagnóstico de Minoca. Trata-se de positividade de troponina, e principalmente injúria miocárdica aguda, porque a própria injúria miocárdica, ela também pode ser uma entidade que a gente pode chamar de injúria miocárdica crônica. Mas a injúria miocárdica aguda trata-se de uma positividade de troponina com curva, tá? Sem evidências de doença aterosclerótica que justifique, mas o outro detalhe é, a injúria miocárdica não tem os critérios clínicos e complementares de isquemia miocárdica. Então, quando eu falo de injúria miocárdica, eu estou falando sim daquele primeiro critério de troponina positiva com curva, estou falando de injúria miocárdica aguda, mas sem dor típica, sem eletroalterado, sem eletrodisquemia, sem eco de déficit segmentar, sem, obviamente, cateterismo com lesão obstrutiva, tá? Então, nada mais é do que a evidência de dano cardíaco, mas sem a evidência de infarto, tá? Então, é um dano causado por algum outro mecanismo que não a isquemia, que não o infarto, pelo menos primariamente, tá?
Isso é a injúria miocárdica aguda. É importante frisar que a troponina, a partir do momento do uso dessa troponina ultrassensível, a gente teve um aumento em cortes, em alguns cortes que se fizeram pelo mundo, literalmente, de 50% a 70% de positividade de troponina na emergência. A gente teve um aumento de mais de 100% de diagnóstico de troponina positiva em quadros, em pacientes na admissão de PS, tá? Então, isso é um instrumental que traz uma acurácia muito grande, mas, ao mesmo tempo, traz o que a gente já discutiu em outras situações, a necessidade de trabalhar com esse resultado, né? De saber que a troponina é órgão específico, mas não é doença específica, né? Vários fatores podem causar dano miocárdico, consequentemente injúria miocárdica, sem propriamente causar isquemia miocárdica, infarto agudo miocárdico. Tá aí vários exemplos. Diante desses exemplos é que alguns artigos mais recentes, como esse editorial aí de 2020, trazem a emergência de a gente fazer a importância de diferenciar, de definir o que é injúria aguda do miocárdio, para não confundir com infarto agudo do miocárdio, seja ele aterosclerótico ou minócrino, tá? Obviamente, a confusão com aterosclerótico termina no momento em que existe um CAT que não justifica, não existe lesão obstrutiva. Mas é um diagnóstico que, antes mesmo do CAT, ele já pode ser diferenciado de infarto agudo do miocárdio pela simples ausência daqueles critérios de isquemia de infarto agudo do miocárdio, tá? É uma entidade, a injúria miocárdica aguda, de altíssima mortalidade, quando você vê que, do ponto de vista de mortalidade cardiovascular em um ano, ela tem uma mortalidade semelhante à síndrome coronariana aguda tipo 1, ou seja, o padrão clássico de infarto, mesmo com todos os nossos armamentos que a gente tem, tanto farmacológico como de intervenção atual, ainda é um diagnóstico que tem uma mortalidade em um ano substancial, e a injúria miocárdica aguda consegue ter mortalidade semelhante do ponto de vista cardiovascular ao infarto agudo do miocárdio tipo 1. Do ponto de vista de mortalidade geral, inclusive, ela tem substancialmente maior prevalência do que, maior taxa, perdão, do que o infarto agudo do miocárdio tipo 1. Tá? O paciente com injúria miocárdica aguda tem mortalidade geral em um ano, que oscila, a depender da referência, entre 12% a 20%, tá? Sendo que o infarto agudo do miocárdio tipo 1 tem uma mortalidade geral em um ano de 5%, atualmente, por conta de todas as opções e terapêuticas que a gente hoje condiciona, tá? Óbvio que isso tem uma justificativa, tá? A injúria miocárdica, como a gente vê aí em cima, tem múltiplas etiologias e geralmente nada mais é do que talvez apenas um marcador de pior prognóstico de uma patologia que o paciente está apresentando aguda, e geralmente já uma patologia aguda importante, porque uma patologia extracardíaca que chegue a produzir uma injúria cardíaca, geralmente é uma patologia que produz repercussão hemodinâmica, né? Então, o fato de positivar a troponina por si só, de produzir injúria cardíaca, é um fator de mau prognóstico, tá? E é isso que essas duas cartas e esse editorial tentam trazer de importância. O fato de que não é apenas foi injúria miocárdica, mas não teve infarto, poder ser traduzido como algo menos relevante. Não, é algo muito relevante, é algo de extrema importância que tem que ser acompanhado, porque esses pacientes têm um prognóstico talvez até mais reservado do que o paciente que a gente conseguiu não só ver que a troponina positivou, como marcar ele como uma troponina positiva aguda por isquemia, por infarto, né?
Muitos pacientes desse recebem no momento da alta, pacientes com injúria miocárdica, tá? Recebem no momento da alta, cerca de 20% saem com antiplaquetário, terapia simples, cerca de 10% com dupla antiagregação, quase 10% com uso de Equibra, 20%, isso são todos tradução de trabalhos de referências observacionais, tá? Beta-block 20%, estatina 6%, sendo que, se você for olhar as etiologias da injúria miocárdica, do ponto de vista de plausibilidade, né, fisiopatológica, não tem muita plausibilidade fisiopatológica a utilização de nenhuma dessas drogas para o tratamento em si de injúria miocárdica, quando você está diante, por exemplo, de uma injúria que foi secundária a um edema agudo de pulmão, a um AVC, a um TEP, enfim. É muito mais aquela questão de reflexo, né? De troponinas relacionado quase que diretamente a infarto, sendo que aqui é justamente a ideia de troponinas não positivas, não justificáveis por infarto, ou seja, por outros mecanismos. Trago também a informação adicional, só um adendo com relação à troponina T, tem uma maior especificidade em paciente renal crônico, como uma informação que eu encontrei e não conhecia na época que fiz a revisão, pela questão de metabolismo mesmo. Então, talvez, quando a gente fica naquela questão, poxa, o paciente positivou troponina, eu estou falando de injúria miocárdica, mas ele é um renal crônico, isso foi só pela disfunção. Se a gente tem aquela tropo ultrassensível bem pouco tocada, se for uma tropo T, a especificidade, mesmo para o renal crônico, para uma real injúria miocárdica, é alta, tá? A especificidade, se for troponina T ultrassensível, mesmo para um renal crônico, a especificidade é alta. Apesar, ou seja, refere-se sim a uma injúria, e não a simples dificuldade de metabolização e excreção renal, tá? Mas não tem, obrigatoriamente, evidências ainda de uma relação prognóstica como a gente tem para os pacientes em gerais, que são essas sinalizações que a gente colocou aqui em cima de mortalidade cardiovascular em geral, que na maioria das vezes não inclui os pacientes renais crônicos nessas contas desses trabalhos observacionais. A investigação, então, organograma, do ponto de vista de organograma, a gente já viu, passa por uma necessidade inicial de uma definição diagnóstica de infarto agudo do miocárdio, seguida de uma ausência de lesão aterosclerótica, tá, na angiografia, a avaliação de diagnósticos diferenciais para excluir Takotsubo, biocardite e por aí vai, tá? E, por fim, o aperfeiçoamento, né, o aprimoramento através de técnicas adicionais de investigação etiológica, como AIVOS, OCT, tá? Exames provocativos para avaliar vasoespasmo, exames outros de imagem que possam colaborar com marca como o eco transesofágico para avaliar, inclusive, etiologia embólica, etiologia fistular, enfim. O diagnóstico não para, que a gente já começa a chamar a atenção já desse momento da aula, não para com o CAT que não se justifica, que não tem lesão obstrutiva. O diagnóstico sindrômico se para aí, mas o diagnóstico etiológico segue com a investigação com esses outros métodos, tá? Do ponto de vista epidemiológico, é importante a gente lembrar que tem que sim fazer essa investigação complementar adicional etiológica, porque quando eu estou diante apenas do diagnóstico sindrômico, eu não sei, na verdade, nem como tratar, nem qual seria o melhor tratamento para esse paciente. Afinal de contas, as possibilidades etiológicas que poderiam ter chegado a produzir
o infarto agudo do miocárdio não obstrutivo, o MINOCA, naquele paciente, são múltiplas, tá? E não trata-se de um diagnóstico, MINOCA, de um diagnóstico raro, tá? Referências várias mostram que, em média, 5 a 10% dos infartos agudos do miocárdio são, à medida que vão sendo investigados, diagnosticados como MINOCA, tá? Então, de 100 pacientes que entram na urgência com infarto agudo do miocárdio, 5 a 10, né? Ou seja, 5 a 10% desses pacientes vão ter, depois do diagnóstico inicial na emergência de infarto agudo do miocárdio, tropopositiva, curva e marcador clínico complementar de isquemia, vai ter um CAT, teoricamente, não obstrutivo, um CAT que não justifica, um CAT que não produz o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, pelo menos tipo 1, tá? Ou seja, um CAT que muitas vezes os próprios parentes do paciente recebem na porta logo depois da realização do CAT, como, por exemplo, não estou falando que é o padrão, mas a gente, isso clínico, hemodinamicista, às vezes no afã de trazer uma informação que seja interpretável pelos familiares, a gente diz o infarto agudo. Mas quer um minutinho, viu, pessoal? Que eu estou, como eu estou dizendo, eu estou em plantão. Não, é só ter Carol, esse plantão você já não da casa, você sabe? Fabiano. Desculpe. Voltando. Estão me ouvindo? Sim, olá. Fernando, ouvindo bem. Pode continuar. Pronto. Perfeito. Então, desculpe porque eu acabei passando aqui uma informação durante o plantão. Então, a gente muitas vezes no afã de querer passar uma informação interpretável para os familiares, passa para eles, vamos ficar tranquilo. O paciente, a gente acabou de dar o diagnóstico de infarto na urgência, tinha todos os critérios, mas aí o paciente foi para o CAT, não tinha uma lesão obstrutiva, e passa a ideia, muitas vezes, para o familiar, de menos mal, o CAT deu normal. Mas o CAT normal não significa, por si só, um fator de bom prognóstico, tá? Essa epidemiologia que eu estou trazendo aqui vai mostrar exatamente isso, tá? Passando um pouquinho, indo lá para baixo, você vai ver que a mortalidade desses pacientes é de quase 5% em um ano. Ou seja, aquela mesma mortalidade praticamente, tá? Não chega a 100%, é um valor um pouquinho menor, mas uma mortalidade muito similar ao paciente que fez o infarto agudo do miocárdio, ao paciente que subiu para a sala de hemodinâmica e encontrou evidência de doença obstrutiva, né? O infarto tipo 1, o infarto clássico, tá? Então, talvez a ideia não seja o melhor condicionamento não seja tranquilizar e apenas passar a informação de que a evidência do infarto ainda não foi esclarecida, mas confirmar o infarto e referir para o parente ou, enfim, para o próprio paciente que a investigação em si ainda não teria sido finalizada e que a gente precisaria de alguns instrumentais a mais para tentar chegar a um diagnóstico etiológico, mas que de antemão é um paciente, sim, que eu poderia falar com um quadro cardiológico, intrinsecamente cardiológico, que é justamente essa ideia, de não passar para o paciente que o CAT foi zerado e que, de repente, ele não teria um problema cardíaco ali, teria sido tudo muito mais um susto. Não, é uma doença intrinsecamente cardiológica, é um infarto. Só não tinha evidências de uma doença epicárdica obstrutiva, tá? 10% dos quadros de MINOCA dão entrada com presença de supra no eletro, 25% sem supra no eletro, tá? Mas com alterações eletrocardiográficas, quando a gente fala desses 25% são pacientes com infra, enfim, com alterações outras alterações eletrocardiográficas, mas que não supra, tá? E os demais que apenas fazem
positivam troponina, ou troponina, e fazem curva, mas sem nenhum tipo de alteração eletrocardiográfica. Do ponto de vista de baseline desses pacientes, comparativamente aos pacientes clássicos de infarto clássico tipo 1, eles são geralmente um pouco mais jovens, 45 a 65 anos, têm menos fatores de risco, de um modo geral, tá? Um dado interessante trazido desse trabalho é o fato de que, do ponto de vista de fatores de risco, a maioria das meta-análises trazem que quase que, por isso que botei entre aspas, 0% desses pacientes são portadores de doença arterial obstrutiva periférica, ou têm doença arterial obstrutiva periférica no momento do diagnóstico de Minoca, né? Já têm diagnóstico de doença arterial obstrutiva periférica ou AVE prévio, tá? São pacientes que chegam na urgência e não têm esses diagnósticos de doença arterial obstrutiva periférica e AVE prévio, que é bem frequente e bem comum nos pacientes com infarto agudo do miocárdio, tipo 1, na entrada naquele evento agudo, tá? Outro detalhe é a questão de sexo, né, de gênero, na verdade, que em mulheres, para um infarto tipo 1, a gente poderia dizer, entre aspas, que elas são minoria, mas para o Minoca, para um infarto não obstrutivo, elas têm uma participação igual à participação masculina, de 50%. Mas, do ponto de vista de prognóstico, não tem diferença prognóstica com relação apenas ao marcador individual de sexo, tá? Ao fator de risco sexo. Com relação à apresentação, do ponto de vista de gênero, com relação à apresentação eletrocardiográfica, entre apresentar-se com supra ou sem supra, em mulher é igual, tá? E nos homens, quando aparece a alteração eletrocardiográfica, a alteração mais prevalente é a alteração do supra-ST, tá? E eu já passei por esse dado. Epidemiologicamente, a gente está falando de uma doença que produz uma mortalidade em um ano de quase 5%, tá? Essa última figura aí é um editorial que dá uma resumida desse slide como todo, de epidemiologia, mostrando essa taxa de 5 a 10% de infarto, de prevalência dentro do infarto agudo do miocárdio, sendo causado pela entidade do Minoca, o perfil de baseline mais prevalente em mulheres mais jovens, tá? E o fato do prognóstico não ser um prognóstico benigno, pelo simples fato de não ter obstrução. Trata-se de um prognóstico muito similar ao prognóstico de infarto agudo do miocárdio com doença arterial obstrutiva, tá? Do ponto de vista epidemiológico, algumas diferenças se fazem na apresentação eletrocardiográfica, tá? Mas tudo isso que eu estou trazendo até o momento, tudo, 100%, nada é ensaio clínico, tudo é condições de exames investigações observacionais, tá? Então, eu poderia dizer que, na grande maioria, produz hipóteses, mas não garante a evidência, tá? Do ponto de vista eletrocardiográfico, o que a gente vê é que, comparado ao infarto típico, o Minoca produz geralmente menos alterações clássicas, né, de depressões de ST importantes, onda T isquêmicas, tá? E produz mais alterações atípicas, talvez até pelos próprios diagnósticos diferenciais dele. Se você for olhar a depressão de PR, que é um diagnóstico diferencial, né, bem presente na miopericardite, por exemplo, né, podendo estar presente na miopericardite, se faz mais prevalente nos pacientes que têm uma entrada no PS com um diagnóstico de Minoca, tá? Apiculações de onda T, aumentos de intervalo QT. Por que tudo isso? Porque, na verdade,
como a gente fala lá desde o início, é um diagnóstico sindrômico, multifatorial do ponto de vista etiológico. Então, eu posso não estar diante de uma etiologia que se equipare ao infarto agudo do miocárdio obstrutivo epicárdico, tá? Então, são marcadores completamente indiretos, não traduzem uma evidência clássica, mas é o que a gente tem quando a gente trata de observar essa população. Menos alterações clássicas de infarto agudo do miocárdio no eletro e mais alterações que produzem, inclusive, diagnósticos diferenciais com outras entidades, tá? Mas o paciente está com troponina positiva, com curva e com evidência clínica de isquemia. Então, do ponto de vista fisiopatológico, a investigação, como eu coloquei, após a gente ter passado pela fase do diagnóstico sindrômico de Minoca, é a investigação dos prováveis mecanismos, tá? São múltiplos os prováveis mecanismos. Hoje a gente tem, com a imagem intravascular, o AIVUS, ou mesmo o ACT, tá, que está crescendo muito do ponto de vista de diagnóstico etiológico de Minoca, ou das funções, das opções de funcionalidade do CAT, como o FFR, CFR e todas aquelas siglazinhas de funcionalidade. E a ressonância magnética, os dois maiores instrumentais para a gente tentar chegar a um diagnóstico etiológico quando eu já dei para o meu paciente o diagnóstico sindrômico de Minoca, tá? Então, esses pacientes merecem, sim, ser estudados do ponto de vista anatômico, se passado um AIVUS, se passado uma tomografia de coerência óptica, se submeterem a uma ressonância magnética para avaliar injúrias e marcadores de diagnósticos diferenciais, tá? E quando passam por esses métodos, tá? Que incluem também ecotransesofágico, os ecos com contraste fisiológicos para avaliação de comunicações, enfim, de diagnósticos que possam traduzir em diagnósticos diferenciais por embolismos sistêmicos que passam por via de comunicações interatriais ou interventriculares e vêm a obstruir seios coronarianos e por aí vai. Enfim, seja qual for o método que eu estou utilizando, de um modo geral, a gente consegue chegar a diagnósticos etiológicos, diagnósticos que evidenciam trombose às vezes bem distais, tá? Espasmos, quando a gente faz avaliação funcional, lesões ulceradas vistas ao OCT ou ao AIVUS, dissecção que não foram vistas no CAT padrão, tá? Embolizações doença microvascular, que é uma das causas também bem frequentes de Minoca, tá? E até mesmo fístulas. Essa meta-análise, essa revisão, trouxe trabalhos, se você for olhar aí, quando ela coloca tabela, quais foram os trabalhos que utilizou para falar sobre justamente o diagnóstico e a investigação de Minoca, ela traz trabalhos de 2015 até praticamente 2020, e em todos eles, quase todos eles, é bem visível, porque a imagem ficou pequenininha, a participação da ressonância e do estudo de imagem da avaliação anatômica e funcional no cateterismo, tá? Por AIVUS, OCT ou medidas funcionais, para o diagnóstico etiológico. Coisa que, naquela época onde o diagnóstico era, inclusive, traduzido em temas editoriais até de forma filosófica, se era um falso positivo ou um verdadeiro positivo, traduz agora em questões mais objetivas, porque agora a gente pode dizer que o diagnóstico de Minoca, na sua maioria das vezes, pode ser finalizado com um diagnóstico etiológico. Historicamente, tá, até mais ou menos 2015, a gente tinha de 8 a 67, ou seja, um intervalo aí gigantesco, enfim, mas no final das contas um percentual
muito alto de pacientes que, quando do diagnóstico de minoca, tá, não conseguiam chegar a um diagnóstico etiológico, não tinham um diagnóstico etiológico elucidado, ficavam com diagnóstico sindrômico de minoca, tá? Atualmente, com o aparato que a gente acabou de comentar, de ressonância e de medidas e de instrumentos de avaliação anatômica muito mais acurados, a gente tem, em média, 10% apenas de diagnósticos que não são elucidados do ponto de vista etiológico, de diagnósticos de infarto agudo do miocárdio não obstrutivo que não chegam a um diagnóstico etiológico. Esse paper, que é bem recente, tá? Foi um dos papers que eu fiz questão de trazer porque é talvez um dos com maior N, tá? Quando a gente fala dessa questão da investigação complementar final do diagnóstico de minoca, a grande maioria das evidências na literatura são de produções com amostras pequenas, quando a gente está falando dessa investigação por esses métodos, porque são métodos de pouco acesso realmente, tá? Então, quando eu falei que é um paper com N maior, mas não significa daqueles papers que a gente vê de ensaios medicamentosos com milhares de pacientes. São apenas 50 pacientes, mas claramente mostra a importância desses métodos quando você observa que dentro desse centro que onde foi feito esse artigo, foram investigados 50 pacientes que ficaram com o diagnóstico de minoca e, para esses 50 pacientes, foram realizados métodos adicionais de ressonância nuclear magnética e de tomografia de coerência óptica de OCT pelo cateterismo, tá? E que, quando da realização desses pacientes, só pela ressonância a gente conseguiu chegar a quase cerca de 75% de diagnósticos etiológicos. Em quase 60% desses pacientes, eles tinham achados incomuns do ponto de vista de achados etiológicos na ressonância e na OCT, tá? E quando combinado as técnicas, praticamente 100%, na verdade, houve uma perda de no substrato desse paper, você vê que houve a perda de um paciente, mas quase que tecnicamente 100% dos pacientes tiveram um esclarecimento etiológico para o diagnóstico sindrômico de minoca. E isso faz muita diferença quando a gente pensa que esse paciente, depois de um diagnóstico, a gente tem que ofertar, e ele vai questionar para a gente, uma proposta terapêutica, né? Então, uma coisa é uma placa rota, é uma erosão de placa, outra coisa é uma doença fistular, é uma doença de trombo em extremidade final de alguma artéria epicárdica, é uma doença de microvasculatura, enfim, faria, né, teoricamente, toda a diferença no ponto de vista de proposta terapêutica. Por que faria? Porque apesar de, quando dado o diagnóstico, por exemplo, de que foi uma placa erodida, a gente vai traduzir isso quase que automaticamente em um mecanismo muito similar ao mecanismo do infarto agudo do miocárdio tipo 1, onde uma placa também, só que agora não erodida, mas às vezes com uma inflamação, com a ruptura e a formação do trombo ali em cima, fechou a artéria. Mas também houve uma placa causando primariamente o substrato para a doença. Então, isso poderia traduzir para a gente automaticamente na proposta terapêutica de antiagregar esses pacientes, de utilizar, inclusive, de terapia farmacológica da parte neuromoral, como beta-block, IECA e por aí vai.
Só que, infelizmente, como a gente está vendo aqui, a amostra das evidências de Minoca ainda são amostras muito pequenas, tá? Os trabalhos são trabalhos com N's pequeno, então a gente não consegue ter a tradução disso em grandes ensaios comparando o uso ou não de dada estratégia de uma dada estratégia terapêutica medicamentosa, tá? Então isso produz essa dificuldade do ponto de vista de garantia de efeito terapêutico real para o paciente. Mas no final das contas, tá? Quando a gente vai olhar na literatura, quando o paciente tem um diagnóstico de Minoca, quase uma mediana de 90% deles saem de alta com pelo menos um antiagregante plaquetário, 55% deles saem com dupla antiagregação, uma mediana de 45% deles saem com IECOBRA, mesmo sem diabetes ou com fração de ejeção maior do que 40%. Tá? Uma mediana de 75%, uma altíssima prevalência, saem com prescrição de beta-block na alta, e um intervalo de confiança aí, no caso gigantesco, né, de 20% até 80%, saem com prescrição de estatina. Tá? Agora, como eu disse, a gente não tem ainda as evidências de ensaios que possam ter comparado claramente o uso dessas estratégias medicamentosas em um grupo e o não uso em outro grupo, e a avaliação de desfechos a curto e a longo e mesmo que a curto prazo, tá? Lembrando que no final é um diagnóstico sindrômico, as etiologias, como a gente viu, são várias. Então, realmente pode ser que, do ponto de vista grosseiro, a prescrição padronizada de qualquer um deles nunca venha a ser uma prescrição fundamentada realmente em uma grande evidência, tá? Trazendo que um observacional, pelo menos o maior que eu encontrei, com o maior follow-up, sobre justamente essa questão, e foi um observacional, né, sobre o segmento desses pacientes. O que a gente vê com relação à terapia é que, em um segmento, para você ter ideia, de 6 anos, avaliando um diagnóstico composto de morte, infarto, novo infarto, IC com hospitalização ou AVE, pegando do ponto de vista medicamentoso o que esses pacientes vinham usando, lembrando que na sua grande maioria, voltando aqui, eles saem com essa terapia de antiagregação, de IECA, de BRA, de beta-block, de estatina, mas o que a gente encontrou é uma coorte, não é um ensaio, não produz a evidência definidora, mas talvez produza uma hipótese, né? É que nos pacientes que usaram AS, foi um fator, na verdade, que aumentou esse desfecho. O AS, então, não foi protetor, pelo contrário, ele foi um fator, o uso do AS, do ponto de vista de desfecho composto de morte, infarto, IC e AVE, aumentou a taxa de eventos. Beta-block diminuiu a taxa de eventos, tá, em cerca de 50%. Já IECA-BRA, bloqueador de canal de cálcio e mesmo estatinas, não tiveram efeito nem benéfico, nem efeito de aumentar a taxa de eventos, nem efeito de produzir piora do ponto de vista de segmento desses pacientes, de follow-up. Mas já se aventam alguns trabalhos, tá? Esse é o Minoca-BAT, é um trabalho que vai avaliar como ensaio mesmo, tá? Um grupo de pacientes com Minoca que vão usar beta-block e inibidores de ECA ou BRA, né? E pacientes num outro braço que não vão utilizar, e vai ser avaliado desfechos compostos e desfechos secundários, todos eles relacionados a eventos, a desfechos pesados de morte, de síndrome coronariana, como a gente viu nessa coorte, tá? Mas ainda está em andamento, talvez traga algum tipo de resposta
contra uma terapia mínima padronizada para os pacientes de Minoca, e tem um trabalho, só que eu não consegui abrir nem mesmo sobre o uso de estatina, que também está em andamento, também um ensaio, mas esse eu vou ficar devendo, eu acabei não conseguindo abrir. Também um ensaio que está em andamento, justamente também avaliando a questão de desfechos para o grupo que use ou para o grupo que não use após um evento de infarto agudo do miocárdio não obstrutivo, tá? Então, em resumo, o tratamento ainda é uma incógnita, a gente não tem uma resposta, não tem um tratamento padrão, mas é importantíssimo a gente chegar a um diagnóstico etiológico que hoje é particularmente muito, muito, muito possível, tá? E factível. Por isso eu concluo, tá? Traduzindo, inclusive, basicamente as palavras-chave desse trabalho que vocês estão vendo aí ao lado, dessa revisão, que eu encontrei após, inclusive, ter feito a conclusão, e foi justamente isso que me fez trazer essa figura ao lado, porque bateu exatamente com o que eu já tinha feito de conclusão da própria avaliação dos demais artigos que eu utilizei para produzir a aula, que quando a gente fala em Minoca, a gente não está diante de um diagnóstico raro, a gente está diante de um diagnóstico de 5 a 10% dos casos de infarto agudo do miocárdio, não trata-se de um diagnóstico que deve parar na evidência do cateterismo não obstrutivo, ele trata-se de um diagnóstico na prática sindrômico, a gente tem que correr atrás de um diagnóstico etiológico, por ressonância, AIVOS, OCT, que são fundamentais hoje no diagnóstico etiológico. A gente ainda não tem evidências fortes de um tratamento padrão, e talvez nunca consiga chegar, por tratar-se de múltiplas etiologia, né? Então, talvez a gente tenha que sempre, após chegar a essa etiologia, individualizar a terapia do paciente, tá? Lembrar, e esse talvez seja o mais importante desses tópicos que eu coloquei aí, que o prognóstico não é um prognóstico benigno, que eles têm um prognóstico semelhante ao infarto agudo do miocárdio obstrutivo clássico, tá? Então, são pacientes que, sim, têm uma taxa de mortalidade significativa no segmento, tá? No follow-up deles. E lembrar que troponina, né, como eu falei lá no primeiro slide, não é órgão específico, ou é órgão específico, não é doença específica. E, por si só, lembrando da injúria miocárdica, trazendo já um outro tema que pode ser foco de uma aula, né? É um marcador de prognóstico muito ruim, tá? Enfim, é isso. Essas são as evidências e são as revisões e o que eu consegui trazer para a gente sobre o tema hoje, dia 21 de setembro de 2021. Essas são as referências, eu coloquei também na outra aula, que eu utilizei para a construção dessa aula, tá? Se qualquer colega que esteja assistindo tem interesse, eu posso facilmente passar tudo pelo próprio Zap mesmo, porque estão baixados também em mídia de celular, então é só encaminhar. Ok. Parabéns, Fernando, pela apresentação. Sem dúvida nenhuma, você fez aí uma revisão extensa, né, de uma patologia que você bem disse, não tão rara, mas enigmática, né, com talvez múltiplas faces, daí talvez a dificuldade diagnóstica e também a falta de um tratamento padronizado aí, como você deixou bem claro, né? Eu queria fazer uma pergunta antes de abrir aqui. Eu estou vendo que o Luiz Flávio já se inscreveu. Na nossa instituição, que a gente dispõe de uma metodologia, eu acho muito bem razoável, quanto tempo um médico precisa para fechar um diagnóstico de Minoca? Quanto tempo leva para fazer isso? Você tem ideia?
Professor, só rapidinho interrompendo, ele vai responder sua pergunta. Eu já parei de compartilhar minha tela, não é isso? Ou ainda... Parou sim. Pronto, Então agora perfeito. nós Obrigado. estamos vendo o seu som, né? Bem. Perfeito, obrigado. Ok. Você ouviu a pergunta, Fernando? Perdão, professor, não tinha ouvido direito não, estava aqui na fase de tirar aqui a tela, acabei... Não, é o seguinte, quanto tempo, geralmente, em média, você se faz o diagnóstico de Minoca? Você tem ideia, mais ou menos, na nossa instituição? Não, lhe confesso... Porque nós temos uma série de algoritmos a seguir, né? Sim. Veja, professor, não encontrei... Eu estou falando mais por curiosidade, não sei se alguém tem isso, né? Assim, talvez até não exista mas é uma coisa curiosa de saber quanto se precisa de tempo para chegar o diagnóstico, se precisa ser tão rápido, se dá tempo a quê? Alô? Alô? Está ouvindo bem? Está ouvindo, né? A média ou mediana que seja para o diagnóstico em si de Minoca, não vi realmente, nem nas revisões, nas meta-análises, nem nos artigos dos papers, dos original papers isolados sobre o diagnóstico. De um modo geral, por tratar-se, tá? Imagino, fazendo uma equivalência, fazendo uma analogia, por tratar-se de um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, ele não sai desse diagnóstico, são pacientes que geralmente vão para o CAT primariamente, como qualquer outro paciente, né, que tem uma evidência de supra, ou um paciente que eu traduzi naquele momento na urgência, de um infarto agudo do miocárdio sem supra-ST. Então, vão em 12, 24 horas depois, eles estão no CAT. Após o CAT é que se faz o diagnóstico, né, a gente vê uma anatomia não obstrutiva e chega ao diagnóstico de Minoca. Então, eu acredito que seja, do ponto de vista de analogia, como igualmente o diagnóstico de infarto agudo tipo 1, ele finaliza-se no cateterismo, igualmente o diagnóstico de Minoca começa também ali no cateterismo, né? Então, se for um quadro de Minoca que abriu a apresentação com supra, o diagnóstico vai se aparecer ainda na urgência, que a gente vai chamar de urgência, não tem lesão. Então, vai ficar inicialmente com o diagnóstico de Minoca até passar por aquelas fases de diagnósticos etiológicos adicionais que podem encontrar etiologias que vão trazer o diagnóstico de Minoca para dentro daquele diagnóstico inicial de Minoca para um diagnóstico de infarto tipo 2, tá? Por uma fístula, por uma dissecção, por uma embolização, entendeu? Então, eu acredito, não vi em nenhuma referência o tempo, tá? Mas acredito que o tempo seja um tempo igual, porque é exatamente naquele momento do cateterismo que a gente faz a diferenciação, né? O professor Souza. Perfeito. Pois não. Podia só fazer uma complementação, assim, eu achei interessante essa sua pergunta, porque até, de certa forma, provocativa, né? Porque a maioria desses casos, como o Fernando colocou, trata-se no contexto da síndrome coronariana aguda. Então, hoje, na nossa instituição, o cateterismo dispõe de métodos adjuntos, tanto de imagem como de funcionais, né? Entre eles, o ultrassom, a tomografia de coerência óptica, o FFR. Então, hoje, para... Essa pergunta, de certa forma, é provocativa, porque o cateterismo, ele deve, na vigência de um quadro agudo, ele tentar usar de todos os recursos para esclarecer o problema. Né? Esse termo Minoca é um termo mais recente, mas nós já passamos por diversas situações que estavam diante de uma situação dessa, chamada de Minoca. A própria Takotsubo, por exemplo, eu lembro que o doutor Eduardo sempre advogava a questão da ventriculografia no quadro agudo, e depois eu vendo os colegas mais jovens abandonarem, essa é a oportunidade que você tem, numa madrugada, atendendo um paciente com suspeita de infarto, de fazer um diagnóstico de Takotsubo, ela fazendo parte ou não do contexto de Minoca. Então, assim, além de um exame simples, de um catéter a mais e da ventriculografia, que é um método antigo e simples, até usar um ultrassom, uma tomografia de coerência óptica, um FFR,
para quando o doente sair do laboratório de cateterismo, o que nós vamos restar para ele é uma complementação com exame de imagem não invasivo, como uma ressonância. Então, essa pergunta aí faz com que a gente faça uma reflexão que na sala do exame, na sala do cateterismo, a gente tente esclarecer todas as possibilidades que estão levando a essa injúria miocárdica ou esse infarto tipo 2 ou esse quadro chamado de minoca que engloba vários diagnósticos. Era essa a contribuição que eu queria fazer quando eu levantei a mão e aproveitei aí o gancho da pergunta já para inserir aí no contexto. Perfeito. Então, obrigado, Eduardo. Então, está inscrito aí Luiz Flávio. Luiz? Oi, Souza. Oi, Fernando. Estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Eu tô. Pronto, ótimo. Fernando, parabéns pela aula, excelente aula, em pleno plantão. Realmente é difícil dar aula em plantão, se concentrar enquanto alguém chama toda hora. Mas realmente você foi fantástico aí, eu acho que foi até bem mastigado, né? Acho que qualquer clínico entende aí o que você quis passar. Eu, particularmente, vocês sabem que eu sou fascinado por esse tema, né? Injúria miocárdica em geral. A gente tem até um trabalho que está em andamento, e esse trabalho que a gente já está em vias de revisão do inglês para publicar. Na verdade, é o nosso trabalho e a nossa casuística. A gente pegou todos os pacientes encaminhados para ressonância, para investigação de injúria miocárdica, com CAT ou sem CAT, não importa. Foi que alguém pediu a ressonância para investigar elevação de troponina, ou seja, injúria miocárdica. A gente contou com 103 pacientes e algumas coisas a gente tem que pontuar. 30% desses pacientes tinham infarto, né, de cara, assim, 80% tinham injúria aguda, que a gente definiu com presença de edema e realce. E uma coisa que chama atenção, que eu já queria pontuar de cara, o primeiro ponto, que chamou muita atenção, que a curva de troponina, que é o critério que se usa para a injúria aguda, não teve nenhuma correlação com a presença de edema ou injúria propriamente dita pela imagem. Ou seja, todos os pacientes, 100% dos pacientes, os 103 pacientes, tiveram curva. Ou seja, todos eles tiveram um aumento de mais de 20% na troponina, em relação a menor para maior. Então é uma coisa que, assim, nenhum trabalho estudou isso na literatura, teve um trabalho com infarto especificamente, mas não com injúrias em geral. Então, assim, talvez no futuro essa questão de curva caia por terra, porque mesmo as injúrias crônicas, ou seja, paciente com miocardiopatia dilatada, com alteração discreta de troponina, eles fazem curva. Eles podem ter um dia a troponina de 1, outro dia de 2. Segundo ponto, o fator que levou realmente a diferenciar, ao invés da curva, foi o pico, foi o valor de alteração. No caso da gente, na época, a gente fez com troponina convencional, foi até 2020, então não tinha troponina ultrassensível, e esse valor foi 50 vezes. Então, nossa troponina era 0,12 na época convencional, e até 6 a gente não achou nada na ressonância, ou seja, seria uma injúria crônica ou não injúria aguda, digamos assim, foi assim que a gente chamou. E a partir de 6, todos a gente achou pelo menos edema. E aí incluiu tacote-surbo, infarto e miocardite. Então, talvez isso aí é uma coisa, um estudo bem audacioso, a gente até planeja fazer esse estudo de novo, agora na fase da ultrassensível e na fase dos mapas, que a gente tem mais potencial diagnóstico. Talvez no futuro esse pico talvez não seja mais tão fundamental assim. Talvez, ao invés disso, a elevação absoluta de troponina seja mais essencial. Então isso é uma coisa interessante. Outro ponto, o segundo ponto final, é em relação às minocas. Porque no nosso trabalho a gente só chamou de minoca, no final das contas, quando a gente não tinha algum diagnóstico que pudesse justificar a alteração de troponina. Então a gente descartou logo de cara, foi excelente isso que você falou. Então descartar outros tipos de injúria. Isso aí você frisou muito bem. Então, o cara com dor no peito, que faz CAT coronárias normais, ele não tem minoca. Ele tem uma injúria miocárdica a esclarecer. Ele tem que ser esclarecido. Então, a gente vai para a ressonância, 60% não vai ter infarto, pelo menos na nossa casuística, vão ter outro diagnóstico, tacote-surbo, miocardite e outras coisas. Dos que têm infarto, a gente mandou para o CAT, e desses que a gente mandou para o CAT, ou que já tinha um CAT prévio, metade não tinha lesão obstrutiva. Ou seja, a gente teve um N elevado aí de infarto sem coronária obstrutiva. Óbvio que nossa amostra foi viciada, porque o cara mandou para o CAT, para a ressonância, justamente para isso. Então isso não serve como um parâmetro na literatura. Mas dos casos que a gente tinha, a gente teve 30 pacientes com infarto, 14 não tinham lesão obstrutiva, seria um minoca. E aí a gente foi atrás para saber o que poderia ter causado isso.
E desses 14, 5 a gente conseguiu definir a etiologia do infarto. O infarto tipo 2, né? 2 eram de dissecção de coronária, um era um FA de alta resposta, que chegou com 160 de frequência, reverteu e saiu com injúria miocárdica. Um era uma fístula arteriovenosa e um era uma doença trombótica. A gente achou um trombinho lá distal, então a gente ficou com uma doença trombótica. É óbvio que a gente não tinha AlloCT, né, que poderia ter melhorado o diagnóstico. Mas isso que você falou é fundamental, porque minoca, na verdade, tem que ser um diagnóstico ou inicial ou de exclusão. Você só chama de minoca quando você começou a investigar e você supõe que seja minoca, tem que colocar minoca interrogado, ou quando já fez tudo e não achou nada. Então, aí realmente seria minoca. Então, assim, só complementando sua aula, que, assim, com pontos que eu acho que assim, nossa casuística, eu acho que contribui. Mas, de qualquer forma, acho que foi fantástico, era só para pontuar isso mesmo, eu acho que deu para esclarecer bem. Perfeito. Agora, Zé Augusto, não sei se Fernando tem alguma coisa a acrescentar, ou então Zé Augusto fala, depois Fernando acrescenta ou comenta. Zé. Opa, Souza. Fernando, parabéns aí pela brilhante aula, né? Eu estava ansioso para assistir, realmente queria aprender aí com você. E eu não sei se ficou muito claro para mim, e até ouvindo agora essa fala de Luiz Flávio, talvez não tenha ficado mesmo. Me parece que a gente precisa primeiro voltar um pouco ao conceito mesmo, né? Primeiro assim, infarto com coronárias angiograficamente normais é uma entidade clínica de 80 anos, né? A gente já sabe disso, né? Era 5%, depois com mais jovens 10%, 15%, etc. E aí veio o termo minoca, que ainda me parece um pouco confuso. Das revisões que eu fiz, me corrija, porque pode ser que eu não tenha realmente entendido. Você precisa fazer o diagnóstico de infarto, tem que confeccionar o diagnóstico com a troponina elevada e aqueles 4 critérios que você falou, que é a clínica, que é a imagem, que é o eletro, etc., o trombo. Você tem que ter uma lesão menor do que 50% na coronariografia, e você não deve ter uma entidade que leve a injúria. Mas me ficou confuso, porque tem autores que consideram tipo 2 como minoca. Eu não sei se você tem uma hora que parece que você diz que o tipo 2 eu afasto, não é mais minoca. Eu não sei se eu entendi errado. Me corrija logo isso, porque depois eu vou chegar onde eu quero. Na verdade, teórica. Oi? Oi. Tá ouvindo? Me corrija isso, porque isso é fundamental. Eu peguei até material então, aqui para dar uma checada. Eu realmente posso ter minoca tipo 1 e tipo 2. Eu tenho que ter um fenômeno isquêmico. Exato. Na verdade, conceitualmente, o próprio conceito de tipo 2 já é um conceito bem difícil de entender, porque ele é tão amplo, sim, né? Sim. A partir do momento que ele fala que é qualquer evento de infarto agudo, ou seja, de isquemia, que não causada por uma lesão aterosclerótica trombótica primária, né? Que é o infarto tipo 1 clássico. A gente jogou o cara e viu. O infarto tipo 1 é aterotrombótico, é o que a gente chama de síndrome coronária aguda. Aguda, isso. Qualquer outro evento de isquemia, que significa, mais uma vez, que caracteriza infarto agudo no miocárdio, que é a troponina positiva, a curva e as evidências clínicas ou complementares de isquemia, teoricamente, eu estaria encaixando no infarto tipo 2, né? Excluindo também, obviamente, os infartos de CAT, os infartos de angioplastia e de cirurgia cardíaca, né? Que aí tem os tipos deles. Então, eu estaria diante de um infarto tipo 2. Se você for olhar, ele é tão abrangente. Então, minoca, para você, entra tipo 1 e tipo 2, não é isso? Não, minoca entra como tipo 2. Não, entra tipo 1 também. Você pode ter uma lesão de 20% e é minoca. Não, certo. É tipo... Mas veja, assim, não é um tipo... Deixa eu chegar onde eu quero para a gente não complicar muito, porque o que eu entendo, assim, todo conceito é um conceito, né? Esse conceito, ele serve, toda a classificação e conceito, ele serve para nos direcionar no diagnóstico, nos direcionar no prognóstico e nos facilitar, eventualmente, no tratamento. Então, para mim, assim, a gente precisa ter muito cuidado e fazer uma crítica o quanto o conceito minoca me ajuda hoje na minha prática clínica.
Porque o conceito de tipo 1 e tipo 2 já é complexo, como você falou. Quando eu estava fora, a gente fez um trabalho de taxonomia, tem muitos pacientes que você fica sem classificar, ou é misto, tipo 1 e tipo 2. O cara tem uma placa de 70, mas ele sangrou, ele tem uma placa de 70, mas ele teve taquicardia. Você não tem uma evidência aterotrombótica, mas você tem um componente aterosclerótico isquêmico da placa, mais um aumento de demanda. Então, o que eu quero colocar, assim, quando eu vejo Minoca, e aí eu estou considerando, depois a gente pode discutir isso, que eu tenho que ter um diagnóstico de infarto, definição universal, eu tenho que ter uma lesão menor do que 50%, e eu tenho que ter uma evidência de troponina isquêmica. Essa troponina tem que ser uma elevação isquêmica. Pode ser um mecanismo de secção, pode ser um mecanismo embólico, pode ser um mecanismo aterotrombótico, numa erosão numa placa de 20%, e que embolizou, e que fez isquemia microvascular, etc. Então, o que eu acho muito complicado é achar que esse conceito, um dia, vai trazer um tratamento unificado. Entendi, a gente hoje está discutindo ICFEP, com vários fenótipos. Eu estou num balaio de gato. A única coisa que eu tenho de claro é que eu tenho lesão menor do que 50%. Então, o mecanismo fisiopatológico dessa injúria, que na verdade é uma injúria isquêmica, vou chamar assim, é uma necrose isquêmica, é um infarto, como a gente denomina. A única questão é anatômica. Então, eu acho que esse conceito, ele traz para a gente só uma diretriz de que eu, hoje, com o arsenal com o arsenal diagnóstico, hoje eu posso buscar com mais detalhe o mecanismo. Eu posso ir com AIVOS para ver uma dissecção, eu posso ir para uma tomografia de coerência óptica para ver estrutura de placa, etc. Eu posso inferir uma FA, como vocês falaram, uma FA com frequência alta, que pode ser embolia ou pode ser aumento de demanda. E aí, a partir do diagnóstico etiológico, eu posso, sim, talvez propor tratamentos específicos. Eu só tenho receio com a fala do Eduardo, assim, o quanto a minha conduta, quando eu faço um diagnóstico de infarto agudo, hoje, eu estou falando 2021, quando eu faço um diagnóstico de um infarto agudo do miocárdio, seja com supra ou sem supra, e que eu não tenho lesão obstrutiva, e logicamente, que eu afastei uma dissecção, etc., o quanto investir demais em aprofundar com teste de vasoespasmo, ou tomografia de coerência óptica, o quanto vai mudar essa terapêutica. Então, eu tenho muita dúvida. Eu acho que a gente tem que ficar muito antenado que esse conceito Minoca, eu acho que ele ainda vai amadurecer para trazer uma coisa concreta na nossa prática. Eu ainda tenho uma certa crítica ao conceito, eu acho legal a gente despertar para essa entidade, mas eu ainda estou refletindo o que é que ele me ajuda na prática. Parabéns pela aula, foi excelente. Excelente. Ô, Fernando, peraí, antes de vocês responderem, quando eu fiz a pergunta, eu estava indo mais ou menos nessa toada, Zé Augusto, porque você pode sair investigando uma semana para chegar, né? Faz isso, vai aquilo, aumenta demais o custo da investigação e eu não sei qual é o benefício real depois. Era mais ou menos isso aí que eu queria falar. Foi muito bom a sua intervenção. Sim, bom, do ponto de vista terapêutico, até o momento a gente não tem garantia de nenhum benefício. A gente não teria nem a garantia de conseguir uma indicação específica terapêutica e que com aquela indicação eu teria uma mudança de prognóstico no paciente. Não tem. Né? A investigação etiológica não vai se traduzir, pelo menos no momento, na reprodução de uma proposta terapêutica específica, porque eu encontrei a etiologia, agora não é mais um diagnóstico sindrômico, foi uma placa roteira, agora eu vou, utilizando antiagregação, isso e aquilo outro, mudar o prognóstico do paciente, porque a gente não tem esse perfil de paciente dentro dos ensaios que validaram essas drogas como modificadoras de mortalidade, de desfechos compostos ou qualquer outro tipo de desfecho de impacto, né? José Augusto, só complementando o que você falou, isso que você falou está correto, né? O diagnóstico Minoca ele engloba qualquer situação, inclusive tipo 1, tipo 2, porque conceitualmente basta não ter lesão acima de 50%. Inclusive, a própria diretriz fala que o Minoca pode ser advinda de infarto tipo 1. O que eu acredito, assim, como é que eu vejo? Eu vejo o diagnóstico tipo 1, tipo 2 como um refinamento do diagnóstico de Minoca. Igual, tipo, você dizer que o cara tem neoplasia pulmonar, né? E depois você vê que ele tem adenocarcinoma pulmonar.
né? Ele tem as duas coisas, tem neoplasia pulmonar e tem adenocarcinoma, só que você já refinou o diagnóstico. Então, se você pega um paciente com minhoca, estuda ele, faz um positivo, vê que ele dissecou a coronária, é muito mais acurado, muito mais cientificamente correto você dizer que ele tem infarto tipo 2 por dissecção coronária. Né? Não abandonar o termo minhoca, porque o termo minhoca parte do princípio que você está ali, né? No limbo ali, pode ser qualquer coisa. Então eu vejo como um refinamento. Por isso que no nosso trabalho, quando a gente diagnosticou, fez o diagnóstico do tipo, a gente abandonou, né, o termo minhoca. E Fernando, eu acho assim, vai ser difícil a gente ter um trial, né, mostrando... Zé Augusto tá mudo. Quando você tem uma dissecção, hoje eu apresentei um caso numa aula da graduação, às vezes você tem uma dissecção que você fica com estreitamento de 70%, que o hematoma intramural vai obstruir a luz, não é isso? Isso. Você vai ter uma obstrução. Então, eu concordo com isso, mas eu acho que o refinamento tipo 1, tipo 2, isso está bem claro em todas as definições universais. Inclusive, nem se chama síndrome coronariana aguda. O tipo 2 não é arteriotrombótico. A gente extrapola aspirina. O Fernando falou muito bem sobre isso. Aspirina, estatina, etc., para o tipo 2, mas a gente não sabe. E o tipo 2, o prognóstico é muito da doença de base. Aquela vozinha que você está acompanhando, ela está com FA. Aquela que a gente discutiu ontem, sepsis e tudo. Troponina subiu muito, provavelmente é um tipo 2. Né? Ou foi uma sepsis, ou foi um tipo 2. Ela tinha FA com a frequência um pouquinho elevada. Pode ter sua obstrução, etc. Esse refinamento eu acho fundamental. O que eu estou achando complicado é que tá vindo muita classificação. Eu já tenho tipo 1, tipo 2, com supra, sem supra, agora vem minoca e não minoca e etc. A gente tem que ver onde é que a classificação vai levar a gente, para a gente também não começar a tomar condutas de diagnóstico diferente do que está convencionalmente estabelecido. Minha preocupação é mais essa. E quando deve parar o diagnóstico? A investigação. A investigação, né? Acabou, aqui não precisei mais, né? Então, isso é Augusto. Eu só queria complementar, assim, a minha palavra foi nesse sentido aí que o Luiz está falando, de refinar o diagnóstico, porque às vezes você estudar mais às vezes para fazer menos. Porque, por exemplo, uma ventriculografia, um prognóstico e a condução de atacote subo, né, essa informação prognóstica é fantástica. Atacote subo não seria minoca, né? Depende se você for lá pelo europeu, tá dentro, né? O americano não coloca como não minoca, né? No Virgo que eu participei, a gente adjudicava a fisiopatologia do tacote subo não infarto. E Luiz tem dito que não dá realce tardio. A gente tem um caso que a gente precisa discutir melhor, que teve realce tardio com tacote subo. E eu acho que essa é uma entidade bem overlap, né? E perfeito. E eu tenho uma doente que até hoje acompanha no consultório, que ela estava acompanhando, ela era acompanhante de uma paciente que entrou aí no São Lucas, e ela teve um quadro de suspeita de IAM agudo, né, um quadro agudo no São Lucas, e foi lá para a hemodinâmica. Quando ela chegou na hemodinâmica, ela dissecou toda a coronária esquerda, só que a visualização dessa dissecção não era tão clara para a gente. Né? Eu pensava que ela estava com a coronária esquerda toda trombosada. E aí, nessa oportunidade, nós resolvemos, na época, nós só tomamos ultrassom convencional, né? Ultrassom convencional. Nós passamos ultrassom. Me lembro que esse caso a gente teve a oportunidade de discutir com o Ribamar, mandamos para São Paulo, e naquele momento foi muito importante para ela, porque a gente tirou a medicação antitrombótica e antiagregante para essa paciente, que ela tinha tomado uma dose de brilinta no pronto-socorro, e o hematoma estava crescendo e iria comprimir a luz do vaso. Então, quando eu falo, não me entenda errado, assim, quando eu falo... Não, eu entendi, eu também não entendo. O que eu concordo com você plenamente é que o médico hoje, nós temos, assim, muita ferramenta de diagnóstico e de investigação. Então, tem a questão de você tentar, às vezes, nessa busca de diagnóstico, né, confundir mais do que é contribuir, tornar a medicina mais cara, mas em algumas situações bem usadas essas ferramentas, a gente pode também intervir menos. Às vezes estudar mais para fazer, às vezes, ser menos iatrogênico. Mas sim, eu realmente concordo nessa aula do Fernando, que foi uma aula brilhante aí, quando ele começou a classificar. Muitas vezes eu ia e voltava, minha cabeça ia e voltava, porque eu disse, mas a gente já sabia, a gente já sabe que 50%, em torno de 50% dos infartos têm lesões menores do que 50%. Quantas vezes eu não já estudei aí
um paciente com infarto e que a lesão está lá 40%, 50%. É uma placa rota? É uma placa instável? Hoje a tomografia de coerência óptica mostra essa placa inflamada, essa placa rota. Mas será que eu preciso fazer em todo doente uma angiografia uma tomografia de coerência óptica? Então, é realmente bem instigante e nos provoca assim, a gente mensurar até onde a gente usar tanta tecnologia, né? E para não confundir muito e tentar colaborar nesses casos agudos. Pessoal, Beleza. eu queria, a discussão está perfeita, né? Mas já estamos aí avançados no tema. Foi muito bom. Queria parabenizar Fernando pela apresentação, pela dedicação que ele teve ao tema, né? O cuidado que teve, rica em documentação, né? Então, mais uma vez, parabéns a todos. E eu acho que logo, viu, Zé Augusto? Não sei se é dia 23 que vai ter uma apresentação ligada à Rede Dó, que vai ser exatamente terapia o OCT para o clínico, para o cardiologista clínico. Bacana. Então, assim que chegar a programação aí, eu divulgo para vocês. Então, pessoal, boa noite a todos e... Parabéns, Fernando. Boa noite a todos. Parabéns. Valeu, Souza. Parabéns, Tchau. parabéns. Obrigado a todos pela discussão.